Bitcoin enfrentando resistência nos 95 mil dólares, e isso eu comentei com você na análise de ontem. O ponto é que nós estamos iniciando um pullback e o que nós temos que nos questionar é se agora é hora da gente entrar ou não. Afinal de contas, se a gente está fora de uma tendência de baixa, o que a gente deve aguardar pacientemente é exatamente pivôs de alta, para que a gente reverta essa tendência de baixa e volte a ter movimentações de alta. Afinal de contas, o que vai fazer com que todo mundo enriqueça não é uma alta de 10%, mas sim uma grande tendência de alta. E é isso que todo investidor ele quer capturar. Bom, a gente vai analisar o Bitcoin, vamos analisar algumas altcoins também, e eu vou te dar um ponto de alerta sobre os metais. Sim, a gente vai olhar para price action desses ativos e eu vou te explicar o porquê que eu vou te dar um alerta em cima desses ativos também. Mas a gente vai olhar para dados e entender com estratégia e paciência como que nós podemos fazer dinheiro nesse momento. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, primeiro passando pelo price action do Bitcoin. Na data de ontem, a gente chegou dentro de uma região de resistência, e isso não é novidade, porque eu comentei com você na análise de ontem isso daqui, onde o RSI já estava em região de sobrecompra, onde a gente tinha aumento de volume e região de resistência. A gente simplesmente respeita suporte e resistência até que ele seja rompido. Bom, a partir dessa região que nós encontramos como resistência, a gente já viu o Bitcoin entregando aí uma retração de 2,7% do preço atual que nós estamos nesse momento. O que nós devemos nos questionar é se houve já um pullback ou não. Como que a gente vai analisar os pullbacks? Exatamente utilizando o Fibonacci. Quando a gente olha, o preço ele está se sustentando em 0,382 e sim, aqui pode ser um ponto de suporte onde o preço ele volte a subir, já vai marcar o nosso pivô de alta. Os principais pontos que eu gosto de comprar é entre 0,5 e 0,618 de Fibo. Veja que essas regiões aqui, elas estarão bem próximos da média de 200 períodos de um gráfico de 4 horas. Aqui vai ser uma grande região de suporte também do ativo. O ponto é que nós estamos bem próximos do topo que foi formado aqui e também bem próximos dessa média de 200 períodos, ou seja, uma região que ela acaba tendo uma baixa assimetria, tanto de você aguardar mais um pouco ali de queda, que seria um pouco 1%, quanto uma alta ali de 3%. Mas o fato é que se a gente fizer um pivô de alta aqui, a gente deve considerar sim que a tendência no curto prazo ela foi revertida, porque a gente já encontrou um topo, a gente está encontrando um novo fundo, se a gente encontrar esse fundo aqui, e nós temos espaço para voltar a subir. Lembre-se que nós estamos em tendência de baixa ali desde o dia 10 de outubro. E ter ficado de fora de toda essa movimentação aqui de baixa foi muito prazeroso para quem conseguiu vender lá em cima, porque afinal de contas você preservou o seu patrimônio e você não passou calafrios. Quem holda durante as quedas sabe do que eu estou falando. Sabe qual que é aquele sentimento ruim de você acordar de manhã, ver o TradingView, tudo no vermelho, você olhar para sua carteira, ver que a sua carteira está entrando no prejuízo, você começa a pensar, puxa, esse dinheiro que eu estou perdendo, eu não sei quantos dias de trabalho que eu tive, esse dinheiro era relevante para mim, e você sabe que isso vai martelando na sua cabeça dia após dia e você não tem um dia muito bom. Olha só, você entrou nos investimentos para atingir a sua liberdade financeira. Não vai ser fácil você atingir a sua liberdade financeira, não vai ser da noite para o dia, afinal de contas, se fosse fácil, a gente não teria a minoria sendo milionário, tendo sucesso financeiro. A maioria, ela não tem esses resultados porque realmente é difícil você chegar nesses objetivos. Mas saiba que você tem que chegar nisso com prazer. Os investimentos não tem que ser algo dolorido para você, algo frustrante. Tem muitas pessoas que estão felizes com as altas que nós tivemos nos últimos dias, mas essas pessoas elas continuam no prejuízo. Simplesmente assim. Quando elas olham num consolidado da carteira dos últimos 2 anos, elas continuam no prejuízo. Então, às vezes, a alta ela chega a ser até meio que ilusória, né? Você acha que o mercado está subindo, ele realmente está subindo, mas no final das contas você ainda continua em prejuízo. E olha só, você só está em prejuízo porque você não sabe os pontos certos de vender e você precisa aprender a vender os ativos. Muitas pessoas falam, né? Mas se você perder a alta, você vai perder dinheiro. Meu caro, que perder dinheiro? Se você não está dentro da alta ali, significa que você não está multiplicando dinheiro.
O dinheiro você perde quando você compra e o ativo ele cai. Olha só, existem momentos para você tomar risco e existem momentos para você tomar proteção. Se você nunca tomar proteção, saiba que você está jogando esse jogo com a sorte. Quem conta com a sorte, conta com o azar. E o porquê que eu estou falando isso para você? Porque eu gerencio o patrimônio que é exposto para clientes também. Olha só o patrimônio da carteira Rumo 1 Milhão, simples assim. Olha para os resultados dessa carteira aqui, um patrimônio que ele vem sendo acumulado tempo após tempo. Não importa se o mercado caia, não importa se a gente teve liquidações acontecendo no dia 10 de outubro de 2025, não importa se as altcoins caíram 60%, 80% nos últimos meses, se Bitcoin bateu o topo em 125, não importa o que aconteceu. O que importa é que o patrimônio ele continua subindo, porque de maneira estratégica há pontos de preservação patrimonial, pontos de diminuição do risco. Olha só, eu estou comentando com você que, por exemplo, essa movimentação de alta, ela tem sim a possibilidade de nos entregar um pivô de alta, de nos entregar uma oportunidade da gente reverter a tendência de baixa que vem acontecendo nos últimos meses. Mas a gente tem que ser pacientemente, aguardar o movimento de reação. Por exemplo, a gente teve um movimento de ação que, inclusive, não fez um topo mais alto do que o topo anterior, nós só estamos revertendo uma média móvel, mas a gente ainda não tem nem fundos mais altos que os fundos anteriores. É muito cedo ainda para a gente voltar já com todo o apetite, acreditando que agora a Bitcoin vai para 125 mil dólares ou que a grande altcoin season ela vai acontecer agora. Dê um zoom out para os ativos e você vai entender que nós ainda continuamos em tendência de baixa. Olha para o Ether, por exemplo, o Ether não fez um topo mais alto que o topo anterior. Entenda que nós estamos buscando por sinais de reversão. Esses sinais eles irão se dar a partir do momento que a gente tiver pivôs de alta, porque se o tempo inteiro você estiver arriscando, meu caro, certamente você não está no lucro. Eu sei que muitas pessoas pegaram boas altas nos últimos dias dentro das altcoins, porque essas pessoas elas são kamikazes e elas simplesmente contam com a sorte e não com estratégia. E essas mesmas pessoas que pegaram boas altas dentro das altcoins, elas estão no prejuízo acumulado. Sim, você que capturou a alta de Virtual nos últimos dias que deu 70% de lucro, provavelmente você está no prejuízo acumulado durante os últimos anos. Porque você estava investindo nas altcoins em um momento extremamente caótico, em um momento que não era para a gente olhar para as altcoins. Tudo bem que o ativo subiu, mas quando a gente olha para o consolidado dos últimos meses, as altcoins elas continuam se desvalorizando. Olha para a Polkadot, o Polkadot entregou altos resultados nos últimos dias. Nós estamos falando ali de uma alta de 36%. Inclusive, eu não sei se você está observando aqui, eu estou olhando o Polkadot na Binance. Esse tipo de candle mais quadrado que nós estamos vendo aqui são candles quando a gente tem ausência de liquidez, um mercado bem sem liquidez. Diferente desses momentos aqui, onde a gente vê mais pavios acontecendo ali dentro do ativo, isso daqui, ó, esses candles quadrados aqui, são candles de ausência de liquidez. Isso significa que as altcoins, elas subiram? Sim, elas subiram, mas a gente tem uma ausência de liquidez dentro dos books de oferta. E o dia 10 de outubro ele provou isso para todo mundo. A queda que nós tivemos, que vimos Polkadot aí, ó, olha só, lá dentro da Binance batendo em 97 centavos, isso daqui é ausência de liquidez, o book sendo limpo imediatamente com uma demanda ali através de venda. Bom, entendendo isso daqui, obviamente a gente tem que ficar de olho nesses ativos. A gente só não deve acreditar que essa alta ela vai ser infinita. A gente só não deve acreditar que Polkadot já reverteu a sua tendência e que agora a gente tem uma grande altcoin season pela frente. Tudo que nós estamos fazendo é um topo mais baixo que o topo anterior. Da mesma forma que nesse momento parece que a altcoin season vai acontecer, é que nesse momento também pareceu que a altcoin season ela iria acontecer, onde a gente teve uma alta de 50% em Polkadot. A gente devolveu tudo em seguida. Quem não sabe realizar o seu lucro, vai realizar prejuízo lá na frente. Bom, eu continuo aguardando pacientemente esses ativos retraírem, tá? Vou te explicar o porquê e aonde eu estou visando o meu capital. Na verdade, meu capital ele está concentrado dentro dos metais e eu vou te explicar um alerta em cima desses metais. Mas eu quero que você saiba que eu estou pronto sim para comprar, desde que a gente tenha os dados positivos. Sem FOMO, sem fear of missing out, sem acreditar que a grande altcoin season ela vai acontecer agora, sem acreditar que Bitcoin vai parar em 125 mil dólares, porque
150 mil dólares, porque a gente vai fazer um novo all-time high sem acreditar em nada disso, sendo frio, calculista e estratégico, simples assim. Se você quer enriquecer dentro dos investimentos, você tem que entender que esse jogo não é sobre emoções, mas sim sobre técnicas. Você não pode deixar o jogo ir para o lado das emoções. Não é aquilo que você acha, mas sim aquilo que os dados te mostram. Bom, Bitcoin bateu dentro da região de preço caro. Na data de ontem, linha verde aqui em cima, eu comentei com você que aqui era a região de venda, inclusive em várias altcoins. Nós podemos aguardar linhas douradas ali, ou a linha roxa, entre a linha dourada e a linha roxa, para ser novas regiões de fundo, aonde isso daqui nos dá mais assertividade nas entradas. Se a gente olhar para Ether também, bateu na linha verde lá em cima, região de realização, nós podemos buscar por compras entre linha dourada e linha roxa também aqui embaixo. Ou seja, para mim o pullback, ele apenas está iniciando. Eu entendo que essa alta, ela pode ser sim uma alta muito forte, fazer uma retração somente até 0,382, e aí a gente pode tomar entradas em outros pontos. Por exemplo, o que a gente precisa ter no mercado é um pivô de alta acontecendo para que a gente reestruture as movimentações do Bitcoin. Bom, quando a gente olha para o capital rotativo, o capital ele realmente está rotacionando para as altcoins, tá? Mas eu quero que você entenda que no consolidado, as altcoins ainda estão tendo uma fuga de capital, do mesmo jeito que a gente teve um fluxo de capital entrando nas altcoins aqui em novembro de 25, isso não foi suficiente para ser consistente, tá? Lembrando que nos investimentos a gente precisa de consistência, tanto nos dados quanto nos resultados também. E o capital ele ainda segue fluindo para ouro também dentro do próprio mercado cripto. Isso daqui é um sinal de que esse mercado está recebendo muita injeção de liquidez, principalmente vindo ali das próprias stablecoins. Bom, quando a gente analisa o sentimento do investidor, o sentimento ele ainda continua negativo, se bem que ele melhorou bem nos últimos dias, mas saiba que durante um bear market profundo, em todo o rally de alta que nós tivermos, esse sentimento ele vai melhorar. Mas ele jamais vai melhorar ao ponto de chegar ali nos níveis de bull market, nos níveis de bull run. Então a gente também tem que ficar muito atentos, porque esses momentos que o sentimento ele melhorar um pouquinho, as pessoas vão ficar eufóricas. Sabe aquela primeira alta que você... Cara, hoje é dia 7 de 2026 e tem pessoas que adoram publicar que nos últimos dias... 2026 foi um ano excelente, abrimos com o pé direito pro Bitcoin, porque simplesmente todos os dias foram dias de alta em 2026, cara, de 365 dias, por conta de 6 dias de alta, as pessoas já começam a entrar no FOMO, Fear of Missing Out, acreditando que vai ser um ano maravilhoso. Olha só, essas mesmas pessoas entraram em 2025 da mesma maneira, acreditando que ia ser o melhor ano pro Bitcoin, acreditando que ia ser o ano dos institucionais, acreditando que Bitcoin iria parar em 200 mil dólares. E no final do ano, foi prejuízo. Essas mesmas pessoas acreditaram que Ether ia parar em 10 mil dólares e até hoje estão esperando o Ether em 10 mil dólares sem realizar o seu lucro, vendo ativo em patamares de 2021, ou seja, perdendo dinheiro, porque a renda fixa do Brasil está ganhando do Ether durante esse período. O ponto é que a gente tem que ficar esperto, porque essa melhora no humor vai fazer com que muitas pessoas entrem no FOMO e isso vai tentar te contagiar. Lembre-se, seja sempre frio. Bom, o risco de aceleração das quedas vem diminuindo drasticamente, tá? Desde o dia 24 de dezembro, a gente vem diminuindo esse risco de aceleração de novas quedas. Ótimo, a gente ainda não zerou esse risco de novas quedas. As melhores movimentações de alta, elas vão acontecer quando esse risco aqui ele estiver zerado. Essa vai ser aqueles momentos que a gente tem a alta sendo mais intensa no ativo. Enquanto a gente está dentro dessa região, já diminuímos, saímos de extrema aceleração ali, estamos apenas em risco de aceleração, mas saindo de dentro dessas regiões aqui, o mercado ele acaba ficando mais favorável, sim. Bom, ainda continuamos nessas regiões mais críticas do Bitcoin, que é essa região vermelha que nós estamos aqui.
Toda vez que nós estamos dentro dessa região vermelha, eu, Gui Teles, aplico estratégias de preservação patrimonial para os meus clientes, aonde a gente vai ter um patrimônio muito mais sólido ali, não com alta exposição. Cara, eu não vou ficar caçando altcoins dentro desses cenários, vou caçar altcoin dentro desses cenários verdes aqui, que eu sei que a alta pro Bitcoin ela está muito favorável. Agora, entrar dentro desses cenários aqui, para mim, é loucura nesses ativos. É você estar simplesmente querendo acertar na Mega Sena, contando com a sorte. Quem conta com a sorte, conta com o azar, e eu não jogo esse jogo dessa maneira. Eu estou aqui para construir um castelo de pedra, que, cara, eu vou levar muito mais tempo para construir esse castelo de pedra do que a pessoa que está com um baldinho ali na praia construindo um castelo de areia. Ela vai construir aquilo muito mais rápido do que eu. Só que eu sei que na primeira onda que vier, na areia, o castelo daquela pessoa vai pro saco. Você já viu aquela pessoa que toma prejuízo de 30%? 40%, 70%, cara, é inadmissível você tomar um prejuízo de 70%. Para você recuperar isso, você vai levar aí alguns anos para conseguir recuperar e você vai perder uma boa parte de um bull market, de uma bull run. Jamais aceite esse tipo de prejuízo. Para mim, quando a gente começa a subir acima dos 10%, isso daí já é extremamente complicado. Eu não aceito esses prejuízos. Não é à toa que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, ele segue indo buscar novos all-time highs. Olha para esse patrimônio aqui, a gente está falando que Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro. E olha como que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, ele se encontra, segue subindo, porque nós estamos em preservação patrimonial. Significa que aqui eu não compro ativos? Não, eu compro os ativos sim. Inclusive, eu trado Bitcoin. Só que eu vou direcionar o capital para ativos que estão em plena bull run, que são, por exemplo, os metais preciosos. Mas a gente tem que ficar um pouco ligado nesses ativos e eu já vou comentar com você. Por que que eu ainda continuo muito cauteloso? Olha só, depois que a gente bate a nossa euforia cíclica, a gente vai buscar uma capitulação cíclica. A gente bateu a euforia cíclica já nesse ciclo que aconteceu, que foi iniciado em 2022 e que foi finalizado em 2025. A gente ainda não buscou uma capitulação cíclica. A esse momento ainda não aconteceu. Essas marcas verdes aqui no gráfico ainda não aconteceu. A gente já marcou um topo histórico, a gente já marcou uma euforia dentro do mercado, que essa euforia ela aconteceu na virada de 24 para 25, inclusive você consegue ver isso claramente quando você olhar o gráfico da Strategy. Joga aí o gráfico da Strategy que você vai ver quando que nós batemos topo cíclico no mercado. Ali foi a maior euforia que nós tivemos desses ativos. Porque foi o momento onde a manada estava entrando completamente. E quem entendeu ali sobre a Strategy conseguiu se alavancar sem o risco de ser liquidado. Não sei se você entendeu como funciona a Strategy. Mas muitos players buscaram um caminho de investimento em Bitcoin através da Strategy. Como a gente ainda não chegou em fase de capitulação cíclica, isso ainda não me deixa tranquilo. Eu preciso de uma capitulação cíclica para que eu possa entrar ali com o capital de uma maneira muito mais expressiva e muito mais tranquila dentro da fase de capitulação, sabendo que eu posso aguardar muito tempo, porque sim, teremos um ciclo de alta pela frente. Hoje, as pessoas que entram dentro do Bitcoin, elas estão buscando por um ciclo estendido e não por um novo ciclo. Ninguém fala que a gente já teve o bear market sendo concluído e que a gente vai iniciar um novo ciclo pela frente. O que todo mundo fala é sobre o ciclo estendido. Se o ciclo ele é estendido, significa que a maior parte do ciclo já foi. Significa que o risco que você vai correr nessa extensão ele é muito alto, porque você nunca viu um ciclo estendido acontecendo. O fato é que para a gente ficar tranquilo dentro do mercado, sabe aquela compra que você joga dentro da wallet, pega aquela cold wallet, coloca num cofre bem longe de você, onde você não tem acesso, depois de uns 2 anos mais ou menos você vai mexer dentro daquela wallet, obviamente que você salva as chaves sementes também em uma placa de aço, tá? E não em um papel, e salva essa placa de aço também dentro de um cofre. Esse é aquele momento que você fica mais tranquilo, que é dentro da fase de capitulação. Agora, meu caro, comprar, holdar, esquecer porque vai se estender, porque vai ter um novo all-time high, loucura. Isso daqui me cheira a muita gente perdendo dinheiro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que ser totalmente estratégico, se você realmente quer enriquecer ao passar do tempo. E olha só,
Eu não tô falando para você o que eu acho, eu tô falando para você o que eu te mostro e te provo todos os dias. Inclusive, os clientes têm esse patrimônio aqui aberto. Quer ser um dos meus clientes? Clica no link da descrição e entra para a carteira rumo ao milhão. Eu te mostro o resultado aqui na tela, meu caro. Patrimônio dia após dia sendo acumulado, aumentando dia após dia. Faça chuva, faça sol, eu, Gui Teles, estou aqui. É no Natal, é no Ano Novo. Eu estou aqui mostrando para você que o meu patrimônio dentro da carteira rumo ao milhão, que é o que eu compartilho com os meus clientes, segue subindo dia após dia. Aqui não tem aquela alta volatilidade, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Não, nada disso, porque jogando o jogo com frieza e de maneira estratégica. Bom, quando a gente olha para os metais preciosos, a gente deve tomar um pouco de cuidado, tá? Principalmente ali, prata bateu um topo duplo, a gente tem divergência dentro do RSI, os topos eles estão na mesma altura, só que o RSI ele está um pouco mais baixo. A gente tem que tomar cuidado porque podemos ver sim reversões de tendência acontecendo dentro desses ativos, e quem tem posições dentro desses ativos tem que saber o momento de realizar. Eu ainda tenho exposição, por exemplo, em ouro e uma alta exposição dentro desse ativo. Algo que eu venho comentando com você sobre a cunha ascendente que está sendo formada. Só que o grande benefício dessa cunha ascendente é que nós estamos trabalhando com nossa tendência de alta dentro dessa cunha ascendente também. Se romper, perder essa tendência aqui, meu caro, pode ter certeza que eu estarei fora do jogo e os meus clientes também estarão fora do jogo, preservando, protegendo esse patrimônio aqui, porque não importa qual seja o ativo, se é ouro, se é Bitcoin, se é prata, se é shitcoin, o que seja, a gente vai direcionar o nosso capital para aquilo que está nos entregando resultados, dinheiro. A partir do momento que saiu da tendência de alta, reverteu, tô fora. Eu que não vou ficar holdando os ativos porque eu sei quanto que vale uma oportunidade. Oportunidade de você vender Bitcoin em 120 mil dólares, ficar fora de toda essa queda, assistindo pacientemente, tranquilo, sem perder dinheiro. E quando você chega dentro de uma fase de capitulação, bumba, você tem o dinheiro ali na mão para você poder entrar e dar a maior porrada da sua vida. Você que realmente quer enriquecer? Saiba preservar capital para uma capitulação cíclica. Quando essa capitulação cíclica acontecer, meu caro, vai ser a sua maior oportunidade dentro de uma janela de 4 ou 5 anos, beleza? Bom, então tome muito cuidado com esses ativos, topo duplo dentro de prata e Bitcoin, Bitcoin não. Ouro ali ele está mostrando essa cunha ascendente, mas a gente ainda não rompeu essa cunha. Diferente de prata, o ouro ele não tem essa divergência. Nós estamos com um topo mais baixo, RSI mais baixo também, tá tudo bem. O que nós não podemos fazer é perder esse fundo aqui. Se a gente perder esse fundo de ouro, aí sim a gente pode ver já pivôs de baixa sendo iniciado, reversões de tendência acontecendo dentro da nossa frente. O que a gente tem que entender é que aqui não é momentos de entrada. E os momentos de entrada eles são dentro dos pullbacks. Prata, por exemplo, está entregando pullback dentro de gráficos de 1 hora. Dentro de gráfico de 1 hora estão sendo pontos de entrada. Caso a gente volte aqui dentro do 1 hora, mais uma vez, que vai estar lá por volta do 74, temos mais um ponto de entrada ali dentro de prata. Se começa a perder essas regiões, reverter a tendências ali de gráficos mais curtos, aí a gente deve tomar decisões de saída dos ativos. E caso você queira que eu faça o gerenciamento do seu patrimônio, caso você queira que eu tome as decisões de compra e de venda, ou melhor, caso você queira copiar e colar tudo aquilo que eu estou comprando, toda a minha estratégia, todo ponto de entrada, todo ponto de saída, eu, Gui Teles, analisando, gerenciando o mercado, gerenciando a carteira para você, basta você entrar para a carteira rumo ao milhão. Para você fazer isso, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Se der a oportunidade, assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão ela faz sentido para você ou não. Aqui eu te explico que é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V na minha carteira, que é exatamente esse patrimônio aqui, aonde foi iniciada uma estratégia lá em em julho de 2023, e a gente vem acumulando patrimônio de lá para cá de maneira 100% transparente para quem é os clientes de dentro da carteira rumo ao milhão. Aqui eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu para você receber na tela do seu celular uma mensagem quando eu tomar uma decisão de compra ou de venda. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira rumo ao milhão. E se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bom,
Pullback sendo iniciado. Daqui para frente, a gente tem que aguardar os pontos de entrada. Caso o pivô de alta seja confirmado, ótimo, vamos ter uma reestruturação de movimentações de alta para as próximas semanas. Caso a gente tenha o pullback se estendendo, ele só precisa ir até regiões saudáveis. Aqui a gente pode tomar novas decisões de entrada. E lembrando sobre os metais, para quem tem esses ativos na carteira, fique ligados nas tendências, porque se tiver uma reversão de tendência, devemos estar fora desses ativos, porque nós estamos surfando essa movimentação desde março de 2025. Então, vamos aguardar pacientemente até que os dados revertam para a gente tomar essas decisões de saída. Lembrando, se você quiser estar junto comigo nessa jornada, Carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!